Olá, amigos, bom dia. Nós estamos ao vivo pelo seu site de maiores informações aqui na cidade de Sorocaba, na região metropolitana de Sorocaba, portal IPA Online, uma coordenação de Gustavo Ferrari e grande elenco. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem com você. Hoje nós temos a satisfação de receber a visita do ex-secretário, exonerado pelo prefeito José Crespo, neste que trata-se do escândalo que acontece no governo municipal em relação à merenda paga sem descontos. Havia um recurso que vinha da FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a merenda, para os hortifrutis da região, para o agricultor regional, e este valor deveria ser descontado do valor pago pela prefeitura. E não foi. A descoberta deste tema aconteceu através do ex-secretário Daniel Polis, que está aqui hoje, e segundo as informações e declarações hoje no jornal Ipanema, aliás, o conteúdo você pode encontrar também no portal IPA Online, no IPA 91,1 no Facebook, nos dois canais. Você pode acompanhar toda a edição do Ipanema e lá você vai ver as declarações do Daniel, que nós obviamente vamos aqui reduzi-las e colocar a vocês. Portanto, essas informações, segundo declarou o ex-secretário, já eram de conhecimento, inclusive documentais, dos antigos secretários Alexandre Hugo, da pasta de gestão do contrato da secretaria AFIM, da secretaria que cuidava da merenda, da secretaria de abastecimento e também da secretaria de licitações e contratos, à época dirigida pelo Alexandre Robim. São dois homens de confiança restrita do ex-prefeito Renato Amari, que é o principal apoiador e conselheiro do prefeito Crespo na atual administração. Não pôde ser candidato a prefeito em função de processos, em função do processo de ficha limpa, e indicou José Crespo, mas tem uma presença muito grande no governo, em especial nessas pastas de grande importância. É uma situação grave, é uma situação muito delicada, mas o senhor teve muita coragem ao trazer à tona esses fatos. Passado uma semana de muita tensão, noites sem dormir, como é que foi tudo isso na sua vida, Daniel? Bom dia, é um prazer tê-lo depois desta longa introdução que fiz aqui no portal IPA Online. Bom dia, Gustavo, bom dia Kiko, bom dia a todos que estão assistindo. A partir do dia 13 de novembro, minha vida mudou. Eu passei noites sem dormir, preocupado, conversando com alguns amigos da área jurídica para ver para me respaldar, né? Porque isso chegou através da sessão de alimentação escolar. Não fui eu que denunciei, da minha cabeça chegou, a equipe sentiu uma certa confiança em mim e passou o que estava acontecendo. E, inclusive, colocando em ata, em relatório assinado por quase 15 funcionários efetivos, né, dessa falta de desconto. E daí deu start para eu acabar oficiando o jurídico, a CELC, a corregedoria, e foi para tudo quanto é lugar aí os encaminhamentos pertinentes para zelar pelo dinheiro público, zelar para me respaldar juridicamente e principalmente, que nem eu falei, ter uma trajetória política com o vereador Rodrigo Manga, né? Eu não poderia manchar essa trajetória dele. Eu gostaria de destacar aqui, mandar um grande abraço para o Legitimidade Sorocabana, que está replicando esse nosso conteúdo ao vivo agora, ao Will Silva, que comanda todos esses trabalhos, ao vereador Hudson Pessini, que estão dando, obviamente, dimensão, ampliando a dimensão desse trabalho que nós fazemos agora. Nós vemos aqui mais de 50 pessoas acompanhando Legitimidade, além daqueles que acompanham Ipanema. Aliás, fizemos uma live com o vereador Hudson, que superou quase 50 mil acessos. Sensacional. Grande parte da população. Obrigado ao Legitimidade por estar dando a importância e tenha também a solidariedade do IPA Online quando tiver um assunto de relevância, para que nós também possamos replicar e somar, né, nesse ato de cidadania que é a característica desse site tão importante aqui na cidade de Sorocaba. Um abraço aos amigos do Legitimidade. Você que não acompanha, entre no Facebook, nas redes sociais, no próprio portal Legitimidade Sorocabana, que neste momento replica o conteúdo do IPA Online. Gustavo. Ô, Daniel, eu fico imaginando, você é uma pessoa séria, eu conheço você, trabalhamos juntos na Câmara em gabinetes diferentes, né?
E eu tinha dito, até quando nos dirigimos para a coletiva lá na Câmara semana passada, que você havia prestado concurso, você tinha passado um concurso para delegado de polícia, não é isso? Não, cheguei nas últimas fases, né? Meu sonho era ser delegado de polícia, me formei em 2013 na Faculdade de Direito de Sorocaba, FAD, e desde então prestava concurso para delegado de polícia. Daí eu cheguei na fase final em Minas, na fase também final aqui no estado de São Paulo, e daí surgiu uma oportunidade de trabalho em Indaiatuba, num escritório bem conceituado lá, do Schreiner Stein, em 2008, até eles davam assessoria para várias prefeituras, para o Reinaldo Nogueira, Rogério Nogueira, os deputados lá, da região, né? Zé Onério, e eu tenho muitos amigos lá, daí eu acabei advogando. Daí eu tive uma vontade de voltar a estudar, daí eu prestei o concurso para o processo seletivo para conselheiro tutelar. Você foi conselheiro tutelar há 3 anos, né? Para tentar conciliar o conselho tutelar com o meu estudo de volta para delegado de polícia, porque quando eu trabalhava no escritório de alta, né, eu não conseguia estudar. Daí eu pedi para sair para eu poder se dedicar aos estudos. Daí foi uma sequência. Daí o Rodrigo Manga, que é meu amigo de infância, se candidatou nessa época. Aí a vida muda o curso, daí mudou totalmente e cheguei na política. Mas eu queria dizer o seguinte, eu conheço você, sei que você é uma pessoa séria e também sei da sua idoneidade, até pelo fato de conversar com você e perceber o seu jeito de se portar diante da situação. A política não é uma situação fácil, né? A gente se depara com casos aí a cada dia, são casos meio obscuros. Mas eu queria dizer o seguinte, Daniel, quando você se deparou com essa situação, você percebeu que os funcionários da pasta trouxeram a você que havia uma irregularidade, e você se deparou com a situação, a minha primeira pergunta qual foi a sua reação naquele momento? Você se viu trabalhando numa fria, por exemplo? Você se viu entrando numa fria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta quando você teve a coragem de reportar o prefeito, ou procurar o prefeito para contar o que tinha acontecido, e você viu que havia uma dificuldade de chegar pelas vias normais até o prefeito, como que você se sentiu? Qual foi essa sensação de impotência que você sentiu, percebendo que você estava lá para mostrar uma situação irregular e a própria pessoa que seria de direito a receber essa informação para tomar uma atitude colocou alguns entraves e você não teve acesso a essa pessoa? Como que o Daniel se sentiu nessas duas situações? Então, na primeira situação, quando chegou, né, dia 13 de novembro, a sensação minha era de medo, de responsabilidade com o vereador Rodrigo Manga, com a minha vida pessoal, no sentido que eu tenho família, tenho todos os princípios dos meus pais, dos meus avós, então eu não poderia agir diferente, não poderia ser conivente, não poderia, eu tinha que fazer o que todo agente público deve fazer, né? E quanto ao prefeito, no mesmo dia 13, eu pedi para ele marcar reunião, ele me respondeu por e-mail, me respondeu no WhatsApp e no e-mail, dando satisfação para a gente marcar uma reunião, e depois no segundo momento deixou o Eric para me acompanhar, tá? Mas ele não te recebeu, né? Nesse primeiro momento, não. Essa sensação de impotência... Nem em nenhum momento recebeu. Essa sensação de impotência, de você querer levar para o seu superior uma situação que você descobriu e você não conseguir. A gente, em alguns momentos, me senti sozinho. Sendo bem sincero, não estou querendo... longe de querer... Se vitimar, né? Se vitimar, juro que não. Estou falando... estou baseando na realidade, tá? Até porque eu tenho vários amigos lá, secretários lá, que estão fazendo um excelente trabalho, tá? Eu não posso, né? O Cimei, tem o Ronald, o Pilão, a Marta, o Dini, entendeu? Então eles fazem, dentre outros. Eu não posso também, né?
mas onde eu corri para tentar resolver, a maioria das respostas não, é sua responsabilidade, você que tem que agir, você tem que agir. Só que, por exemplo, não tem um procurador jurídico na CEABAN. Quando você pediu um parecer, era para a Secretaria Jurídica da Prefeitura? Eu oficiei o Barata também, né? No sentido da ciência e providência. Mas em algum momento ele te deu, por exemplo, o Barata te deu algum respaldo jurídico da Prefeitura? Respondeu sim, que tinha que abrir um processo administrativo, pediu explicações para o Alexandre Hugo, chegou essas informações para mim que o Barata, o secretário Barata, ele oficiou sim o ex-secretário. Daniel, eu gostaria de fazer um questionamento baseado no seguinte. Hoje, na nossa entrevista na Rádio Ipanema, você colocava uma questão importante e você, inclusive, falava que tem toda esta documentação e no momento adequado, obviamente, que não só na Corregedoria, o Ministério Público, a Polícia, esse assunto, obviamente, vai ganhar proporções até que se esclareçam se houve ou não dano ao erário. Aquela história, né? Se houve um furto ou um roubo no veículo e você devolveu o veículo, isso não significa que não houve o crime. Quer dizer, em algum momento isso obviamente será apurado. E você nos coloca, e a gente sentia que, de certa forma, havia uma tendência a dizer que este contrato teria começado errado na administração Panunzio, tentando jogar na costa da administração anterior tudo isso. Mas no mês de março, você já em novembro, quando tomou ciência, você tinha documentos do mês de março comunicando à secretaria, a CELC, que é a Secretaria de Licitações e Contratos, dirigida à época pelo Alexandre Robin, presidente do PMDB, homem de confiança de Renato Amari, que era o secretário de Licitações e Contratos, portanto responsável. Assessor dele na época era o advogado Eric Vieira, hoje, que foi já secretário jurídico e depois hoje é secretário de gabinete central. Em março, essa secretaria recebeu uma comunicação de que estava fazendo pagamento indevido, de que estava errado, de que esse contrato deveria observar os descontos, né? E diante disso não foi corrigido, até porque só foi corrigido no momento em que o senhor tomou consciência em novembro desse ano, e aí depois de um mês ainda o senhor foi demitido após ter levantado esse questionamento. Obviamente que Alexandre Hugo, que era o titular da pasta em que o senhor foi dispensado, e o de Licitações e Contratos, e o atual de Licitações e Contrato, que é o secretário Hudson Zuliani, homem de extrema confiança e antigo secretário de Gabinete Central, e também o próprio Eric Vieira, que estava assessorando como advogado, como assessor, está lá, antes de ser secretário jurídico, ele estava na pasta com o Alexandre Robin. Ou seja, essas pessoas do núcleo próximo ao prefeito tinham consciência. É impossível que todos não tenham passado por todos. Vamos imaginar que esse documento tenha chegado à Secretaria de Licitações dizendo, estamos pagando, precisamos corrigir, o contrato não está sendo executado, o desconto de acordo com a agricultura familiar, como vem a orientação. Diante de tudo isso, esse núcleo duro do governo tinha consciência dos fatos. Não dá para dizer que ninguém sabia, e muito menos o prefeito, que é uma pessoa detalhista ao último. Em algum momento, depois disso descoberto, qual foi a relação que o senhor teve com o secretário Zuliani? Ele tentou acertar de que forma? Houve uma certa discussão nessa reunião? Quem participou? Como é que foi o andamento disso? Na verdade, quando a própria equipe denunciou, né, dia 13 de novembro, que eu tomei todas as providências, elas também teriam uma certa responsabilidade, porque elas são supervisoras de alimentação escolar, elas são funcionárias públicas, então elas têm uma certa responsabilidade. Daí, no momento posterior, elas correram atrás de provas para respaldar o que elas estavam falando para mim. E acharam no arquivo um documento de março, né? Onde já apontava essa irregularidade. Já apontava esse documento aí de março. Daí elas falaram, Daniel, isso aqui é uma das provas que a gente já comunicava, né? E outra, na ata mesmo, 15 funcionários afirmaram que elas já falaram desde o começo, desde o termo de referência. Então, além dos testemunhos dela, acharam esses documentos.
Quanto a eu e o secretário Hudson Giuliani, teve um momento que eu não poderia assinar as notas, porque não estava vendo esse desconto, e eu parei tudo, né? Daí, igual eu falei na coletiva lá na Câmara... Que ele queria que você assinasse de qualquer jeito, né? Não, ele achou que eu tinha que assinar, porque já ia ser resolvido, que o serviço da merenda não podia ser interrompido, né? E eu falei, eu não vou assinar sem ter o parecer jurídico, e em 1 minuto faz o parecer jurídico, assina e pronto, acabou, mas eu tenho que ter esse respaldo, né? E daí foi uma discussão não tranquila, igual falou lá na Câmara, coletiva, né? Para tentar resolver essa situação, entendeu? Eu entendia que eu não posso assinar uma coisa errada, assumir minha responsabilidade sozinho, depois no Poder Público vocês sabem como foi. Se não é no papel, depois fala que não falou. Não estou falando ele especificamente, qualquer pessoa. Não tenha dúvida. Até porque quando vai para o Ministério Público não quer saber o que foi dito. É a mesma coisa que chegou, elas falaram para mim, eu falei, vocês estão falando da duplicidade de pagamento, então espera um pouquinho. Então vocês vão pôr no papel. Eu gostaria só de lembrar que nós estamos numa live com o secretário demitido por WhatsApp pelo prefeito Crespo, Daniel Polis, que era o secretário da SEABAN, Secretaria de Abastecimento e Merenda, e nós estamos sendo replicados, compartilhados pelo Legitimidade Sorocabana. Aliás, o Legitimidade Sorocabana tem um telefone que eu quero compartilhar com os senhores, que é o seguinte, aqui o nosso Will Silva diz o seguinte, olha, existe um WhatsApp que é o 15 9881 56820. Vou repetir, 98815 6820. Este número é o número do Legitimidade Sorocabana, do WhatsApp, para denúncias. Esse é um site de Sorocaba também que recebe muitas denúncias e que esses assuntos são geralmente todos levados à solução pelo, inclusive, vereador Hudson Pessini, que também nos acompanha. Um abraço ao vereador Manga, ao líder do governo, o vereador Irineu, enfim, a Yara Bernardi, todos os vereadores que nos acompanham nesse instante, o vereador Renan Santos, enfim, que nos acompanham, e agradecer a presença aqui do Legitimidade Sorocabana. Inclusive, nós temos uma publicação no dia de hoje, meu caro o Gustavo. Oi. A Prefeitura de Sorocaba alterou o Jornal do Município, é uma nota do Cruzeiro do Sul de hoje, alterou o Jornal do Município mesmo após o documento ter sido publicado em seu site oficial. A situação foi registrada no número 1924, edição de 20 de dezembro, quarta-feira. A publicação alterada trata da exoneração de Daniel Polis, ex-titular da Secretaria de Abastecimento e Nutrição, SEABAN, e da nomeação de José Olímpio Silveira Moraes Júnior, é o Júnior, ele que já esteve na Secretaria de Comunicação, na URBS e agora na Secretaria de Alimentação. É um expertise, ele entende de comunicação, transporte e merenda escolar. Ele é filho do deputado e aliado do deputado do prefeito Crespo, missionário, né? Missionário Olímpio, deputado de base na região de Itu, que o prefeito fez montar um escritório, sugeriu a montagem de um escritório aqui do seu partido. Na Avenida Itavuvu. Olha, a pasta é a mesma onde ocorreram pagamentos duplicados na merenda escolar, situação que segue em investigação. Especialistas ouvidos aqui no caso pelo Cruzeiro veem a gravidade na alteração e consideram que o fato contraria a lei de acesso à informação, prejudica a transparência e causa confusão para quem usa um órgão oficial conforme a informação. A questão trata das portarias 80.620 e 80.621, assinadas por José Crespo, prefeito municipal do DEM, quem consultou o Jornal do Município até às 16 horas de quarta-feira, por exemplo, não encontrou essas portarias com a exoneração de pólice e nem com a nomeação de Moraes Júnior. A situação mudou, no entanto, quando no início da noite da mesma data as informações já constavam oficialmente do documento. A alteração está configurada porque o espaço que abrigava o material de divulgação da Guarda Civil Municipal, chamado de calhau no jargão do jornalismo, foi substituído pelas portarias de exoneração e nomeação. Não havia qualquer descrição e indicação na edição publicada em substituição de que se tratava de uma errata, retificação ou republicação. Ou seja, uma confusão atrás da outra. Quer dizer, e obviamente que o ato de uma nomeação no secretário e da demissão de outro é a partir daquele momento que documentos podem ser assinados
pelo novo secretário. Algo que tem que ser observado na data e na exatidão. Isso mostra, essa rasura digital que a Prefeitura, o Cruzeiro está denunciando, mostra a bagunça que é a Prefeitura de Sorocaba, o Departamento de Comunicação. Ou seja, nós estamos numa cidade de 700 mil habitantes e o Departamento de Comunicação, a Secretaria de Comunicação de Sorocaba é uma verdadeira bagunça. Bom, eu gostaria para a gente finalizando essa conversa com o ex-secretário Daniel Polis, dizer qual é o encaminhamento disso. Obviamente o senhor vai aguardar o Dr. Rocco, que é o competente titular da Secretaria da Corregedoria, já iniciou os trabalhos de levantamento e obviamente que ele vai ter que ouvir todos esses secretários, né, que estiveram envolvidos na situação, já sabiam desta confusão que se fazia em relação ao contrato. Pergunto ao senhor, isso já iniciou-se, a Câmara obviamente que aguarda o relatório disso, o senhor vai ter que passar pela Câmara, muito provavelmente nós vamos ter a promotoria, Polícia Civil, o senhor está preparado, foi difícil enfrentar essa situação, mas obviamente o senhor tem tudo que o senhor fez e falou até o presente momento, tudo o senhor tem documentado? Acho que era essa a informação que eu gostaria de passar. Absolutamente. E qual o valor envolvido do seu conhecimento desse não pagamento, dessa não devolução? Eu tenho absolutamente tudo documentado e o que eu tenho não sou só eu. Os mesmos documentos tem a CELC, tem o Barato, tem o jurídico, tem a Corregedoria, né? A Corregedoria, então eles também têm esses documentos que eu estou falando. Me sinto, não é questão de sentir preparado, vou falar a verdade, vou falar o que aconteceu, não vou minha palavra não tem curva, o que aconteceu e as consequências a gente, né? Em resumo, aquilo que o senhor levantou, já desde março há documentos informando Secretaria de Licitações e Contratos e obviamente se isso saiu da Secretaria da SEABAN, o secretário da pasta deviam saber. Então Alexandre Hugo de Moraes e Alexandre Robim provavelmente não, tinham de ter conhecimento nas suas pastas, porque esse documento tem em arquivo, o senhor tem esse documento. O prefeito municipal também tinha o Eric Vieira, que era assessor do secretário de Licitações e Contrato, que tornou-se secretário jurídico e hoje chefe de gabinete central do prefeito municipal. Quer dizer, é difícil que esse assunto não tivesse chegado à figura do José Crespo tão centralizador. O senhor informa que foi demitido por WhatsApp, que não conseguiu falar com o prefeito, que fez tudo isso por e-mail porque ele se colocou, embora tenha colocado o Eric Vieira à disposição para a solução do problema. Eric, que em março era assessor da Secretaria de Licitações e Contrato e provavelmente também era para ter conhecimento, se era o jurídico daquela pasta, deste documento numa alteração contratual. Os dois titulares à época eram homens de confiança de Renato Amari, do PMDB, um deles inclusive é presidente atual do PMDB, que é o Alexandre Robim. Enfim, está armada essa situação, o senhor é um homem que foi indicado pelo vereador Manga, e, obviamente, coloca com toda a dignidade e coragem esse assunto. O que o senhor espera dos acontecimentos diante de tudo que foi colocado? Qual é a sua expectativa? Eu coloquei tudo certo? O que eu coloquei tem alguma alteração? Se eu fiz um resumo adequado para quem ligou agora o Ipanema Online? Não, tá tudo certo. Só esse documento de março foi a chefe da seção de alimentação escolar. Da época, né, que assinou, tá? Não foi a Monique? Foi a Monique. Entendeu? Foi em março e queria dizer assim que desde os pagamentos de outubro, novembro e dezembro eu tive que fazer, a equipe lá fez uma força-tarefa para resolver os descontos, entendeu? Em nenhum momento desde fevereiro eu não tive tempo hábil para passar todos esses valores desde fevereiro, né? E fevereiro, porque são várias planilhas, tem vários cálculos, né? E eu recebi uma notificação da Corregedoria para em 5 dias entregar uma notificação da Monique, o termo aditivo e os cálculos desde fevereiro, em 5 dias. Fui exonerado, acho que foi 2 dias, aí não consegui fazer a equipe, até porque a nutricionista não conseguiu fazer todo esse levantamento. Elas fizeram um levantamento, eu falei, por favor, eu queria um levantamento porque eu vou ser questionado lá pela imprensa, pela Câmara, os vereadores, né? E eu preciso ter os valores, né? Daí elas me entregaram uma planilha informando mês a mês, desde fevereiro até dezembro,
os valores que deveriam ser descontados. Então, até setembro, na planilha que elas me entregaram, é os 720 mil. Agora... Que isso equivale 8 meses, né? Isso aí me entregou de forma informal, só para eu ter uma não base. Mas isso foi... Agora, se elas recalcularam, não recalcularam, o que foi entregue para o órgão competente, para corrigir, eu não posso afirmar que seja a mesma planilha. Daniel, só para entender um pouco, então, rapidamente esse quebra-cabeça. A prefeitura contrata empresas de agricultura familiar, né? São entidades... As cooperativas, para fornecer parte da merenda para as escolas. Isso. O dinheiro pago a essas cooperativas são dinheiros, são recursos federais. Do FNDE. Só que a prefeitura também desembolsa uma parte desses valores do município, do caixa do município. Isso. Quando ao apontamento dos pagamentos duplicados, você conseguiria dizer para onde teriam sido pagos, quais entidades teriam recebido 2 vezes? Existe algum documento que aponta, por exemplo, cooperativa A recebeu 2 vezes, cooperativa B recebeu 2 vezes? As cooperativas receberam certinho, normais. Quem não recebe, quem é a prefeitura, as empresas que receberam 2 vezes. O gênero alimentício pago na agricultura familiar, que também compõe um cardápio que é prato fechado para as empresas, entendeu? Não deixava de fornecer esse gênero. Você pegava uma banana e entregava uma banana. Tá, mas quem que recebeu com 2 guias, por exemplo? Existe documento? Não é 2 guias, devia pagar uma banana, um gênero alimentício só. Só que pagava uma aqui para a agricultura familiar. Esse gênero alimentício também já fazia parte do valor do prato. Pagava para a empresa, sendo que a empresa não entregou esse produto. Nos romaneios que a gente fez o termo de visita nas escolas dia 13, porque a hora que fez a ata, eu peguei toda a equipe, a gente fez... Vocês foram escola por escola, né? Não dá, porque são 4 de uma empresa, no dia 13, que ali os romaneios, você vê que nos romaneios não está os gêneros da empresa e na agricultura consta o gênero. Daí, no dia 14, também fiz um termo de visita em relação a outra... Então vou refazer minha pergunta, que agora eu entendi o que você quis dizer. Existem documentos das empresas que receberam e não entregaram esses alimentos? Os romaneios, né? São quantas? Você tem ideia de quantas empresas? Tem que fazer um levantamento Aí a secretaria nossa tinha que todo dia era uma... Tá, agora me diga uma coisa. Quando a prefeitura paga e não recebe, há uma fiscalização para saber se esses produtos estão sendo entregues, né? Essa fiscalização já tinha apontado que os produtos estavam deixando de ser entregues? Não, isso era de conhecimento desde que não tinha cláusula de desconto, isso aí já entendeu? Mas isso é desde fevereiro, desde quando a pasta foi criada? Desde isso. Bom, é uma situação grave, obviamente que a Câmara está dando importância, quero aqui destacar a figura do vereador Rodrigo Manga, da vereadora Yara Bernardi, do vereador Hudson Pessini, do vereador Renan Santos, do vereador França e do vereador Fausto Pérez, que estiveram na coletiva acompanhando as declarações que constam de todos os Facebooks, todas as lives feitas que estão aqui no Facebook da Ipanema, com todos os detalhes. Eu quero agradecer imensamente a postura do Daniel, esclarecendo a situação ao telespectador do IPA Online e também do Legitimidade Sorocabana, que nos acompanha nesse instante, generosamente replicando este conteúdo para que ganhe, obviamente, a potencialidade, a importância que o fato deve em relação à sociedade, de não aceitar simplesmente que isso tudo acontece aqui, isso é normal. Não é normal, né? A Câmara está atenta na figura dos seus vereadores de situação e oposição, obviamente, que muito poderá acontecer. O Ministério Público, muito provavelmente o Ministério Público Federal, a própria FNDE, que deve ser oficiada, me confidenciou a vereadora Yara Bernardi, que irá oficiar para que venha também uma fiscalização federal. Temos também o Tribunal de Contas acompanhando esta situação e não tenha dúvida que Alexandre Hugo de Moraes, o senhor Alexandre Robim, o senhor Eric Vieira, o senhor Hudson Zuliani, aqui já à disposição o ex-secretário Daniel Polis, que é quem traz a público este questionamento, e também o prefeito Crespo, que é o responsável, né? Não dá para alegar
existe no direito, e o prefeito é advogado, a responsabilidade aquiliana, né, que é a culpa em vigilando e a culpa em eligendo, ou seja, no latim, a culpa em vigiar e a culpa em eleger. Na medida em que você elege com a sua caneta e que você deve vigiar aquele que você elegeu num cargo de livre provimento, você é corresponsável e, obviamente, que alguém que sempre foi muito crítico no Legislativo e sabe o que é fiscalizar e o papel da Câmara, deverá aceitar isso com tranquilidade, serenidade e vir a público, que é o que nós esperamos da postura do prefeito José Crespo. Nós queremos que o governo vá bem, que a cidade vá bem, que tenha de recursos para investimento, que os funcionários públicos possam dignamente ter, no mínimo, as correções inflacionárias que não estão tendo, né? As finanças da cidade estão complicadas e boas gestões de contratos são necessárias. Contratos de roçagem, de tapa-buraco, pesagem de lixo. Se isso acontece numa secretaria que foi criada para este fim, imagine o que nós podemos supor diante de um governo que não fala, que não tem tido a transparência, que ao relatar determinados fatos, me parece que repete o mesmo erro do suposto diploma falso de uma assessora. Quer dizer, quando existe isso, você afasta, pede exoneração para apuração dos fatos. E o governo fica sangrando, isso cria problemas na cidade, uma intranquilidade que o próprio governo cria. E daí não adianta jogar isso nas costas da Câmara, não adianta jogar isso nas costas das outras pessoas ou achar que a imprensa está criando um problema. Quem criou o problema, quem não fez a gestão do contrato é a administração pública. Nós estamos questionando e falando sobre gestão pública. Não há nada pessoal contra a figura do senhor prefeito, dos senhores secretários. Agora, essas pessoas às quais eu me referi devem satisfação à sociedade, algumas delas deveriam pedir licença do seu cargo, exoneração, até a apuração dos fatos, para que voltem firme e apoiem aí a administração do prefeito. O que estranha é justamente isso, o silêncio da prefeitura, né? E treinar. Em um momento, você vê, uma semana já que o caso veio à tona, né? Na verdade, a gente fez a denúncia acho que na terça-feira, né? Que semana passada. Mais de uma semana, a prefeitura, Departamento de Comunicação, Secretaria de Imprensa da prefeitura, totalmente incomunicável com a imprensa a respeito desse assunto, né? Só notas e alteração hoje que o Cruzeiro do Sul dá da exoneração do Daniel Polis, que aconteceu primeiro por WhatsApp e que ela tira, publica e despublica no ato oficial digital. Quer dizer, o ato digital oficial, ele deve, na verdade, facilitar, né, baixar o custo, até porque entreguei um ofício ao prefeito Crespo, nós é que fazíamos o diário oficial. E ele é um custo alto e uma rentabilidade horrível para se executar. Então foi bom para quem executava, foi bom para a administração pública para baratear. Agora ele não pode gerar insegurança e manipulação de informações com alterações de dados oficiais já publicados e alterados, como levanta aqui o Jornal Cruzeiro do Sul. Que bom que ontem a TV Tem abordou esse tema, Diário de Sorocaba abordou o tema, porque assim, demos em primeira mão aqui no IPA Online, depois na Rádio Ipanema, trouxemos à tona este assunto e parecia um silêncio em função da imprensa. É importante mostrar que não é um assunto de um veículo, é um assunto relativo à cidade e que precisa, obviamente, atenção e o rigor da fiscalização também dos colegas da imprensa, mostrando aquilo que é extremamente importante. A Câmara, existe dois procedimentos. Existe a possibilidade de uma CPI. A CPI traz consequências relativas e porque depois ela vai ao Ministério Público. O que pode ser muito grave é novamente um processo de comissão processante. Uma comissão processante. Essa sim pode levar à cassação do seu prefeito. É um rito muito mais acelerado, né? Muito mais acelerado. Pode afastar o prefeito se tiver 14 votos já durante a investigação, diferente do que ocorreu no primeiro processo do prefeito já cassado e que governa sobre uma liminar. Então, assim, é um governo fragilizado, é um governo que demorou para nomear o seu líder, o secretário de articulação é uma figura extremamente competente, mas hoje não pode, embora seja vereador, conheça a prática legislativa, em função de uma decisão judicial, não pode comparecer à Câmara porque tem que ter distância de alguém envolvido no processo do qual ele faz parte. As testemunhas. E a testemunha é, inclusive, uma delas assessora do vereador Hudson Pessini, portanto ele tem que ter 100 metros dela e não pode então ir para a Câmara, não pode nem ser vereador e muito menos articular da maneira com que deveria. Obviamente que a articulação só não pode acontecer
na Câmara, pode acontecer fora, mas é difícil um secretário de articulação não poder ir ao gabinete dos vereadores, estar fisicamente no plenário. Então são situações que o governo vai criando, e não é a população, não é a imprensa que está criando, é o governo que vai se embolando, vai criando. E lembrando, viu, Kiko, que o Crespo já é réu em algumas ações desse ano, já como chefe do Executivo. Uma delas é pelo fato de ter nomeado o irmão do Hudson Zuliani à frente da Jari, e ele responde por prática de nepotismo, né? Enfim. São processos que, aliás, muitos prefeitos têm. Agora, tem processos e processos. E, obviamente, que a população, neste caso agora do Merenda Gate, passa a ter uma situação muito preocupante, muito complexa. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa live, agradecer a disponibilidade, a firmeza. E a coragem, viu, Daniel? Coragem, tranquilidade do Daniel Policy, que, de certa forma, torna-se uma figura de relevância, é um tema desagradável, mas mostra aquilo que a população deve valorizar. Diferente do que o prefeito fez ao demitir alguém que levanta um fato, nós temos que fazer e valorizar o contrário, valorizar as pessoas que apresentam e trazem soluções e zelam pelo dinheiro público. Que pena que o prefeito Crespo mantém pessoas que não se posicionam e desvaloriza alguém que iria apoiar e defender, inclusive, para com que ele não leve processo. Eu, pessoalmente, lamento, mas fico feliz ao terminar o ano e ver uma figura jovem, uma figura pública, né, com a coragem que o senhor está tendo, e parabenizar o vereador Manga, que indicou alguém com o seu caráter e com a sua idoneidade. Tá? De parabéns pela postura. Eu que agradeço, mando um abraço para o Manga aí, porque devo muito a ele aí por tudo que ele, por essa trajetória política. Também devo muito à equipe, eu gosto de salientar isso, tá? A equipe lá, os nutricionistas, supervisores, porque se elas não falassem nada, não ia... Foi o risco de você assinar ia passar batido, e se responsabilizar lá na frente, né? Ia estar enrolado também. Talvez o senhor fosse a vítima, né? Entendeu? E ainda para culpar o Manga, talvez, né? Não sei. A política é cruel, né? Então, eu devo muito a elas que sentiram uma confiança em mim, e elas passaram um problema. Veja só, não é porque, queria deixar bem claro, não é porque eu saí que eu estou fazendo colocando isso, né? Não é longe disso, entendeu? Isso aí já vem desde novembro e elas que me ajudaram, elas que não deixaram eu né, sofrer algum problema aí que eu posso ter pela frente. Tomara que não, mas isso aí não cabe a mim dizer se... O senhor está tranquilo, né? Estou tranquilo, o que tinha que ser feito foi feito. E existe uma máxima, viu, Kiko, na política, que diz o seguinte: quanto maior o número de secretarias numa prefeitura, maior é o número do rombo. Maior é o rombo que essa prefeitura tem. Né? Aí é uma máxima. Suposições são uma máxima, né? Mas tomara que a gente realmente não encontre essa situação. Mas realmente, aqui a Dayana Alves, uma das internatas, orgulho do senhor Daniel. É o sentimento que você está trazendo à população, e de tudo isso que é triste, a gente, na verdade, vê alguma esperança. Vê que tem gente jovem, gente e você é um servidor de carreira do SAI, né? Ver que tem gente digna. Eu acho que é isso que vale a pena a gente admirar e esperar realmente dos meus colegas da imprensa que realmente tenham essa isenção, possam esse e outros temas, e valorizar aquilo que é bem feito da administração. Há coisas boas, há situações em que a administração vem tentando fazer a sua parte, mas lamentavelmente essas atitudes mancham a vida pública e, obviamente, vão maculando as pessoas envolvidas nos fatos. Fica aqui o apelo para que o prefeito José Crespo venha a público, traga essa situação de maneira transparente. Os microfones estão abertos, né? Se antecipe. O microfone está aberto a todas essas pessoas que estão sendo citadas na rádio, no Jornal Ipanema, né? E quero agradecer muito aqui aos nossos amigos do Legitimidade Sorocabana, que emprestaram a potência também do seu canal na divulgação desses fatos, e nós vamos, obviamente, também ter esse espaço patrocinado dessa entrevista para que a população possa ter acesso a este fato que acontece na cidade de Sorocaba. Muito bem, né, Gustavo? Vamos encerrando aqui mais uma live. Esperamos Portal que hoje Ipanema Online. Muita violência contra as mulheres. Vamos torcer para que não haja nenhum caso de feminicídio hoje durante o dia, né, Kiko? Porque tá feia a coisa, né? Tá feio, e nós temos os destaques do Ipanema, estão se colocados. O Daniel quer se pronunciar? Não, só quero agradecer. Meu aniversário foi dia 26. Sim. E, nossa, recebi muitos parabéns lá, e gostaria de agradecer a todas essas pessoas aí que mandaram uma mensagem de carinho aí. Obrigado, viu?
Muito bem. E conte com a imprensa sempre, porque pessoas honestas e pessoas que fazem a coisa certa sempre tem um espaço na imprensa, né, Kiko? Com certeza, não só aqui, mas todos os colegas têm uma capacidade ética e percepção de quem está fazendo o bem. Um abraço, obrigado pela companhia. Nós voltamos a qualquer momento no IPA Online, na companhia do Gustavo Ferrari, da Cris Carvalho, da Lana Damasceno, e nós trabalhamos sobre a coordenação técnica neste trabalho do nosso Emerson Roberto, ao vivo aqui dos estúdios do Sistema Ipanema de Comunicação.